Não tem como, não tem como, não tem como eu começar um dia como hoje, dia 8 de março, que é um dia especial para as mulheres, sem falar de algumas referências que eu tenho. E esse é o primeiro assunto que eu quero abordar e ao mesmo tempo vai ser, né, eu quero abordar aqui no quinto Arsenal da Iluminação e ao mesmo tempo vai ser minha homenagem às mulheres, né? Eu vou estar trazendo aqui uma referência, né, algumas referências que eu tenho quanto a as mulheres. Deixa eu só abrir aqui, só passar aqui. E o que acontece nessas referências? Vocês vão ver que são referências internacionais, tá? Mais para frente eu explico por que eu pego internacional, né? A grosso modo é para não ter briga com as minhas amigas aqui do Brasil. E interessante assim como a gente vai conhecendo as coisas, como a internet abre um leque muito grande para a gente, como a internet ela é capaz de trazer muita informação. Alguns anos atrás eu estava pesquisando, né, Mulheres na Luz, porque a gente sempre fala de algumas, que inclusive elas estão aqui, mas teve duas que me chamaram muito a atenção, né? Conheci vários, conheci americanos, conheci europeias, tudo, mas tiveram duas que eu fiquei simplesmente fascinado pelo trabalho delas, né? E não tem como eu abrir o dia de hoje e não trazer essa referência. Quando eu fui marcar a data, daí que caiu minha ficha, eu falei, gente, olha que interessante, é o Dia Internacional das Mulheres. Eu não posso deixar de fazer essa homenagem para vocês, mulheres, que são batalhadoras, são guerreiras. A gente sabe o quanto é complicado para vocês no nosso mercado no dia a dia. Eu sei disso porque eu tenho grandes amigas, elas falam muito para mim, elas sempre falam bastante para mim o que é esse mercado, o trabalho com elas. Então eu quero deixar aqui minha homenagem, né, trazendo essas cinco referências que eu vou estar colocando aqui. Eu tinha muito mais, mas eu quero estar trazendo essas cinco referências para mostrar o como somos iguais, o como somos iguais enquanto profissionais em iluminação, o quanto somos iguais enquanto seres luz, enquanto seres humanos. Tá? Eu não faço distinção entre homem e mulher. Por isso que eu chamo você de ser luz, porque eu vejo você como um ser humano acima de tudo. E para mim é muito importante estar fazendo, deixando essa homenagem para você, né, nesse dia tão importante. Tá? Então, meus agradecimentos aqui. E eu quero estar trazendo essas grandes profissionais aqui, mas entendo que vocês estão todas englobadas nessas mulheres maravilhosas e fantásticas. A gente sabe que o Brasil está cheio disso. O Brasil está cheio de mulher que realmente pega ali, que realmente entende o que é a profissão, que está junto. E eu acho muito importante estar trazendo hoje aqui isso para vocês. Então eu quero começar falando da Natasha Kivers, né? Natasha Kivers, ela é bem interessante, deixa eu pegar aqui algumas coisinhas. Ela é bem interessante porque ela é do Reino Unido e ela tem esses trabalhos aí. Esses trabalhos realmente me chamaram a atenção. Aí de repente você vai falar assim, ah, Alessandro, não sei o que, não sei o que, porque isso, porque aquilo. Mas eu quero que vocês entendam a essência de tudo isso. A essência, né? Olha que trabalhos lindos. Ela é uma iluminadora bem premiada lá. E o legal, né? Porque no Reino Unido eles têm, né, uma solidificação muito maior. Então nós temos também muito a aprender com eles em questões de comportamento, em questões principalmente profissional. E olha que interessante, eu trago esses três trabalhos aí que a gente pode ver um ali feito numa espécie de uma residência, uma construção, né? Olha que coisa mais linda isso. E depois o trabalho mais central ali é um musical, bem interessante. E o outro ali é uma pista de dança que ela trouxe para um espaço alternativo. Olha que legal isso, que interessante. Então foram trabalhos dela, né, que eu achei muito interessante, que ela me chamou a atenção. Daí eu fui conhecer um pouquinho mais a respeito dela. Né? Ela já tem um grande nome, ela tem uma formação dentro da área, né? Ela trabalha com de diversas formas, né, dentro da iluminação. A segunda que eu quero trazer também, a Lucy Carter. A Lucy Carter também é do Reino Unido, também uma iluminadora também de longa data, bem premiada, mas o que me chamou a atenção dela, assim, ela trabalha com ópera, com teatro, mas a parte de dança dela foi o que mais me chamou a atenção. Eu achei incrível. Depois eu vou ter uma surpresinha daqui a pouquinho, né, a respeito de tudo isso que eu estou te passando. Mas tem esse espetáculo, principalmente esses dois que você vai estar vendo aí, né, esses dois aí que eles têm um tom mais magenta ali que você pode ver, né, a mistura ali do LED. E olha que interessante esse material, né, a forma com que se trabalha com isso. E foram trabalhos que me chamaram muito a atenção. Então eu falei, eu não posso deixar de trazer, né, deixar de trazer essas duas grandes referências que eu tenho. Eu tenho outras, né, mas eu tive que trazer essas duas assim que realmente elas chamam a atenção. E agora a gente vai partir para três aqui.
para as três que eu acho que são fundamentais quando a gente fala de história, quando a gente fala de conhecimento, quando a gente fala, né, do ser luz mulher dentro do palco, do ser luz mulher enquanto profissional em iluminação. Eu não posso deixar de citar essas três grandiosas referências. Primeiro, Louis Fuller. Louis Fuller, ela foi uma mulher simplesmente assim fantástica dentro da área da iluminação. Vou até estar abrindo aqui maior aqui para você estar vendo. Ela foi uma mulher que realmente ela revolucionou. Ela não era iluminadora. Olha que interessante, ela não era iluminadora, ela era bailarina. Só que ela tinha uma forma de trabalhar com a luz, né, dentro dos trabalhos dela que era simplesmente fantástico. Ela tem um trabalho chamado Serpentine, né? Serpentine, desculpem meu francês, não sei falar francês, né? Porque ela, pelo que eu li aqui dela, ela era francesa. E ela foi totalmente revolucionária, né? Porque ela trouxe a questão da dança moderna, isso na virada do século. Isso lá para 1890, alguma coisa. Depois ela virou o século também. Então ela foi totalmente vanguardista no que tange essas informações de linguagem visual para a dança. Ela era além do tempo dela. Inclusive, só para vocês terem ideia, né, ela foi pintada por Lautrec, né? Lautrec ele pintava muito à noite, né, francesa. Ele pintava muito o vaudeville, ele frequentava muitos locais e ele pintava essas bailarinas e um dos cartazes dela, né, foi ele que pintou, Lautrec. Então ele fala muito, muito dela, então ela tem uma importância muito grande. Essa dança aí que está dessa foto, ela chama Serpentine, conforme eu falei. Depois deem uma procurada nisso e vocês vão ver que ela dançava com um vestido extremamente grande, cheio de curvas, né, completamente anormal para aquela época. Então ela é considerada, né, uma grande bailarina, né, da dança moderna. Ela quebrou costumes, ela quebrou barreiras, inclusive com a iluminação. Aí é uma amostragem, né, que tinham vários canhões seguidores, que é o que se tinha na época, né, a forma com que se tinha na época, e eles iam trocando de cor. Então, esse vestido dela trocava de cor. É muito interessante. Então, ela transgrediu, ela foi além daquilo. Por isso que ela se tornou uma grande referência. Partindo para uma segunda referência aqui, Peg Clerk, né? Peg Clerk, americana. E Peg Clerk também, ela tem uma história muito, muito linda dentro da iluminação. Porque a formação dela, né, ela tem uma formação dentro da área do teatro, mas eles têm uma área lá que eles chamam de design de cena. Eu não sei como seria traduzido isso aqui no Brasil. Mas assim seria assim, ela estudou sobre a questão de cenografia, sobre a questão de todo esse design cênico, né? De tudo isso, como que a gente pode tá trazendo toda essa questão visual para a cena. E dentre uma das especializações tem a iluminação. Então a Peg Clerk, ela era desde cenógrafa, ela criou muitos cenários, ela criava maquinarias, ela criou muita cenografia e também foi iluminadora. Foi iluminadora. Então ela tem ela foi uma das pioneiras, né? A estar também estudando a iluminação. Ela foi uma das mulheres pioneiras, juntamente com outra que eu vou falar daqui a pouquinho, para estar elevando a questão do fator da mulher dentro do campo da iluminação cênica nos Estados Unidos. Ela foi uma também das que lutou para que realmente a iluminação lá nos Estados Unidos se tornasse, né, um estudo obrigatório também dentro das faculdades. Né? Então ela conseguiu levar isso de uma categoria extremamente grande. Né? Além dela também ter lecionado, né? Ela formou no colégio de, acho que é St. Martin, se eu não estiver enganado, né? School. E depois ela lecionou durante 2 anos na Yale School, né? Que foi de extrema importância nessa a escola de Yale. Desculpa se estiver falando errado também, né, aqui o nome, mas assim, isso é para você ver a importância dessa mulher para a história da iluminação e quanto a gente pode, né, pegar disso e estar trazendo para a gente aqui de referência. E tem uma coisa muito interessante, que ela foi a primeira mulher presidente da United States, né, Science Arts, né, ou seja, que eu acredito que seja uma espécie de grupo, não sei se isso ainda existe, tá? Eu estou falando para você assim o que eu peguei aqui, que eu estudei sobre ela, e ela foi a primeira presidente, né, desse grupo, né, de artistas lá nos Estados Unidos. Olha que interessante isso. Então ela tem uma enorme presença dentro da área da iluminação. Então ela serve muito de referência, né, para todo mundo.
E em terceiro aqui, tão importante quanto as outras, e tantas outras mulheres que com certeza fizeram história, eu não posso de falar de Jean Rosenthal. Jean Rosenthal, ela praticamente é a mais conhecida de todas. Jean Rosenthal, ela teve uma carreira assim, meteórica, fantástica, fantástica para uma mulher, né, da época dela. Então ela se tornou extremamente conhecida. Ela fez, né, o light design de diversos musicais, ela recebeu muitos prêmios, ela trabalhou com muita gente legal, com muita gente interessante, né? O primeiro trabalho dela, para você ter ideia, foi com Orson Welles, né, no teatro. Olha que legal. Ela acabou de se formar, já foi trabalhar com Orson Welles. E depois de lá, ela veio trabalhar também com Martha Graham, né? Martha Graham, né, se você não conhece, ela foi uma bailarina, também da dança moderna, fantástica também, ela teve sua marca na história, porém, o que Jean Rosenthal teve de diferente? Primeiro que ela colocou as laterais. Então, se hoje você tem a lateral na dança, muito se deve a Jean Rosenthal. Ela que trouxe essa ideia, ela que trouxe a ideia de manipular, né, os corpos dentro do espaço. Então já era uma ideia, né, que ela já teve, que já vinha ali de alguns séculos, e ela conseguiu trazer isso de uma maneira muito mais sofisticada para o palco. Né? McCandless fala muito disso, ela foi aluna do McCandless. Então ela trouxe toda essa ideia dele, trouxe toda a ideia que o Appiah, né, teve, e ela conseguiu transpor isso para o palco de uma maneira extremamente magnífica e brilhante. E brilhante. Ela foi diretora também de diversos teatros. Ela teve muito problema também, conta na história dela que ela teve diversos problemas por ser mulher dentro de uma área que era completamente dominada pelos homens, né? Mas ela sempre tratou todo mundo com muita educação. Você vê assim as coisas que tem falando a respeito dela, né? Ela nunca teve problema com isso, ela sempre tentou passar acima. E infelizmente ela nos deixou muito cedo, né? Ela morreu ali no início da década de 70. Ela estava trabalhando num livro dela, que é o Magic Light, né? Ela estava trabalhando desde a década de 50, colocando, aprimorando cada vez mais, e ela conseguiu terminar esse livro, só que ela não conseguiu, enquanto viva, né, tá colocando ele para todo mundo conhecer. Então é uma obra pós-mortem dela, né, que ela tem, que é uma obra simplesmente muito, muito interessante, em que ela fala de ângulos, ela fala de incidências, ela fala de muita coisa muito legal. Se você tiver a oportunidade de adquirir, conhecer esse material, conheça. Vale muito, muito, muito a pena conhecer o material da Jean Rosenthal. Então, a Jean Rosenthal ela tem uma importância extremamente grande e não posso deixar, né, de terminar esse bloco aqui sem falar dela, sem falar desse grande ser luz que foi Jean Rosenthal. Tá? Então agora eu vou ter uma surpresa aqui para vocês. Vamos lá para a surpresa agora? Tudo isso que eu acabei de falar aqui para você, dessas mulheres da luz, você pode estar baixando. Eu vou até pegar o link aqui, que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Espera aí que está abrindo aqui. Deixa eu só pegar aqui e colar aqui no chat. Eu já vou mostrar aqui uma coisinha bem interessante aqui. E quando... deixa eu vir aqui. Eu vou estar colocando aqui no chat, então, talvez ele chegue antes aí para você, eu acredito eu, né? Para você estar baixando aqui. Que seria mais ou menos esse daqui. Olha, eu vou até abrir aqui o site. Aqui, ó. Então, aqui no site, né, você vai... Aqui vai ter meu site oficial, que são alguns links, tudo. Você vai entrar aqui, Homenagem às Mulheres. E aqui você vai baixar o PDF dessas mulheres aqui, só para você ter. Você viu que ali eu tinha o link, né? Então você clica naquele link, vai conhecer essas mulheres que valem muito, muito, muito a pena. Depois aqui também eu vou deixar, mas aqui eu falo depois dele, tá? Aqui tem meu canal, que você já está no canal. Então aqui você vai poder baixar essas mulheres, né, da luz. E eu não posso, gente, simplesmente assim entrar aqui, começar esse dia de hoje tão especial, sem ter deixado essa homenagem a vocês, mulheres, porque é extremamente importante. Eu falo que quando tem uma mulher no grupo, quem trabalhou com mulher sabe muito bem disso. Isso é uma coisa que eu cito sempre. O trabalho fica mais dinâmico, né? A mulher ela tem uma forma de pensar diferente de nós homens, tá, gente? Ela tem diferente. Enquanto o homem pensa... A gente fala assim, né? A grosso modo, o homem ele pensa por gaveta. Imagina que o seu cérebro é uma gaveta. O homem, ele só abre uma gaveta por vez, tá? Não consegue, o homem não tem capacidade de abrir duas gavetas, senão ele fica louco. A mulher, ela não abre duas gavetas, ela abre 3, 4, 5 gavetas ao mesmo tempo. Por isso que a mulher, quando ela está junto com a gente, ela traz um dinamismo, ela traz uma energia que é totalmente diferente nossa. Percebe isso?
Percebe isso? Então, mulheres, fica aqui, né? Seres luz, mulheres. Muito obrigado por estarem com a gente, muito obrigado por tudo que vocês fazem. Eu não posso começar essa imersão sem estar deixando essa homenagem aqui para vocês nesse dia tão especial. Né? Por isso que eu trouxe essas mulheres maravilhosas aqui, mulheres que todo dia são nossa referência. Né? Tem diversas mulheres aqui no Brasil que eu adoro, adoro mesmo. Elas sabem disso, eu nunca escondi isso. Tenho grandes amigas que são tão maravilhosas, tanto quanto, que vão lá, que fazem o negócio acontecer, que faz tudo essa engrenagem acontecer, que vocês fazem parte de uma engrenagem, que uma peça precisa da outra para poder girar numa engrenagem. Então, gratidão, gratidão imensa. Fica aqui minha homenagem para vocês. Beijo, beijo para vocês. Vocês sabem quanto eu adoro vocês, inclusive meus alunos, inclusive profissionais que estão ali. E assim, eu estou aqui, né, para homenageá-las, e estou aqui também disponível para tudo que vocês precisarem de informação, para a gente poder trocar cada vez mais e crescer aqui na iluminação cênica. Gratidão imensa, mulheres, e bora iluminar o mundo!